Boa noite, meus queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja convosco. Meus queridos, hoje fiquei um tanto preocupado. Por quê? A maioria das pessoas tentam comprovar a existência de Deus. Cientistas, até mesmo as religiões, tem muitas pessoas que têm dúvida da existência de Deus. Os ateus não acreditam em Deus. E é incrível como que é a linha de pensamento do ser humano. Os cientistas lutaram para provar a existência de Deus. Quantos não lutaram com pesquisas para tentar comprovar a existência de Deus? Meus queridos, mas eu quero dizer para vocês nesta noite, a ciência requer prova para a existência de Deus. Toda ciência requer prova. Ainda que 35% dos cientistas, eles creem em Deus. Existem várias formas, várias plataformas que nós podemos ver que existe um Criador. Que de qualquer forma tem que alguém ter feito e criado todas as coisas. Assim é a linha de pensamento do cientista, que se a gente for pesquisar sobre eles, nós vamos longe. Os ateus nem se fala, porque eles realmente não creem mesmo na existência de Deus. E você? Você tem preocupado em comprovar a existência do seu Deus? Você que é cristão, você que tem uma ideologia cristã, você que é católico, como é que é isso? Eu queria entender a mente e o coração de cada pessoa, de cada ser humano, que segue numa linha de pensamento. Uns creem até demais, e outros não creem em nada. É incrível isso, porque o ser humano vive nesse combate, nessa luta de tentar comprovar realmente a existência de Deus. Eu quero dizer para vocês que a ciência requer prova, mas eu quero dizer para vocês também que a única forma de provar a existência de Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível de você acreditar que existe um Deus na face, que criou toda a terra, que criou todas as coisas. Eu só estou fazendo esse vídeo por causa de milhões de pessoas que têm essa dúvida. Porque eu nunca tive. Uma das maiores existências da prova de Deus é a minha vida. Que sem Ele, aqui eu não estaria. Sem Ele, eu não existiria. Mas, meus queridos, existem homens na Bíblia que ficaram praticamente cara a cara com Deus, que praticamente viram o próprio Deus, como, por exemplo, em Êxodo 33, no versículo 19, fala da história, que eu vou ler só um trechinho para que vocês possam entender. Êxodo 33, 19, diz a seguinte questão: porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver, e compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, disse. Essa é a passagem que se trata de Moisés. Deus envia que Moisés sobe ao monte, e devido à comunhão que Moisés tinha com Deus,
a forma com que Deus falava com ele, ele queria ver a Deus. Ele pediu para ver a Deus. Então Deus disse para ele: olha, tem uma fenda em determinado lugar. Eu vou passar por ela como vento. E passando por ela, você me verá pelas costas. E biblicamente, se você ler esta passagem bíblica, você vai ver que realmente isso acontecera, porque Moisés saiu com seu rosto brilhando. Todos que olhavam para ele não conseguiam encará-lo, porque a glória de Deus estava sobre a sua face. Outra passagem bíblica que prova a existência de Deus é Gênesis 32, 26, que eu vou ler apenas um trechinho para vocês. Diz assim: e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Olha aí que maravilha. Essa passagem bíblica declara especificamente que Jacó, na passagem do Val de Jaboque, ele teve uma luta com o varão. A presença de Deus sobre aquele anjo, de forma que foi a noite inteira lutando. O anjo viu que não tinha jeito, que ia clarear o dia. O anjo tocou na juntura da coxa de Jacó. É por isso que os judeus até hoje não comem o dianteiro, o traseiro do boi. Por quê? Justamente por causa desse toque do anjo na coxa de Jacó. Mas o mais interessante, meus queridos, é que ele dissera: porquanto lutaste com Deus. Então nós vemos provas claras e palpáveis dentro da Sagrada Escritura que provam a existência, que comprova a existência desse Deus magistral, esse Deus tremendo, maravilhoso, excelente. Eu não sei como existem pessoas que não acreditam que existe um Deus tão glorioso. Eu não preciso nem falar sobre isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma, porque só o fato de eu estar vivo, por tudo que eu já passei, por todas as situações que passei na minha vida, eu jamais poderia te dizer que esse Deus excelente, maravilhoso não existe. Duas passagens apenas para comprovar para você que Deus existe. Deus só se comprova pela fé. Não procure ver a Deus, não procure palpar a Deus. A fé faz grandes coisas. Aquele que tem fé em Deus, ele atravessa mares, atravessa montanhas. Quantas passagens bíblicas não falam de história de homens com fé? A passagem bíblica fala sobre Paulo tocar numa cobra. A passagem bíblica fala sobre Jonas, que foi atirado à água, uma baleia engoliu. Se quer mais prova de que existe Deus? Eu acho que é desnecessário, porque Deus é maravilhoso em tudo que faz. Deus deixou o seu rastro em tudo que Ele fez. Na criação do homem, na criação da natureza, olha tudo. E nós, seres humanos, para comprovar ainda que Deus existe, nós não conseguimos sobreviver sem a natureza. A árvore, ela transpira para nós aquilo que nós precisamos para respirar, que é o oxigênio. Eu não tenho prova, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma de que o nosso Deus existe. E eu acredito que você, a partir de hoje, com essas duas passagens bíblicas, até mesmo que você que é ateu, você que é cientista, que estuda para ser cientista, não fique pensando que Deus não existe, porque Deus é real. Ele é o Criador de todas as coisas. E criou a mais bela de todas as coisas, que somos nós. Você irmão, você irmã, você é obra e criação de Deus, é a obra mais bela de Deus. E por que o homem teima
em querer comprovar a existência de Deus, se ela é tão clara, se ela é tão real. Pense nisso. Use mais a sua fé para se aproximar de Deus, que é a única forma de se aproximar dele. Use mais a sua fé. Então você verá Deus em tudo que você coloca as mãos. Em tudo que você coloca as mãos, você usando a sua fé, você verá a existência de Deus. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, envia para mais pessoas que têm dúvidas sobre a existência de Deus e pede para se inscrever no canal e vamos dialogar, vamos conversar. Se ele tem dúvida, nós vamos conversar dentro da Bíblia, provando biblicamente que Deus é real. Tá bom? Deus abençoe, um abraço a todos e ficam todos com Deus.